bem-vinda. Como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Comigo tá muito bem, graças a Deus. Graças ao nosso bom Jesus, estamos muito bem. Louvado seja Deus por tudo. Gente, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, porque eu tenho recebido muitas perguntas, como é que eu posso dizer assim? Curiosidade. Tem pessoas que estão curiosas para saber um pouco mais sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre a minha filha. Aí eu vou estar respondendo a vocês alguma dessas perguntas, certo? Espero que vocês gostem, deixe seu like, compartilhe. Seja muito bem-vinda a todos que estão chegando agora. Eu sou a Jaque, seja bem-vinda à casa da Jaque. Tudo bem com vocês? Comigo tá muito bem, tá, gente? Com minha família também. Graças ao nosso bom Jesus, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Louvado seja Deus por tudo isso, tá, gente? E eu fui anotando algumas perguntas. Tem aqui algumas perguntas que eu tirei as principais. Deu uma folha dessa, gente. E eu tirei as principais para estar falando para vocês, tá? Vou começar com essa. Jaque, como você conheceu o Vânio? E se quando você conheceu o Vânio, ele já era cadeirante? Então vamos lá. Como eu conheci o Vânio? Olha a Luna, olha. Vem, Luna, a mãe grava com você, vem. Pronto. Olha, minha filha de 4 patas, gente. Diga, oi, gente, como é que você está? Tá tudo bem com vocês? Eu sou a Luna, a minha filhinha de 4 patas. Muitas pessoas já conhecem, é o amor de mamãe. É o xodozinho de todo mundo, né, filha? Diga, é o xodozinho da mãe. E ama estar se aparecendo, né? Tanto nos meus vídeos quanto nos vídeos do pai, né, Luna? Então vamos lá, gente. Como eu conheci o Vânio? O Vânio, a gente se conheceu pela internet, mas para chegar até lá, ele disse que falou com Deus uma noite, que estava cansado de ter algumas namoradinhas e ele queria ter uma pessoa certa, né? E nessa noite ele foi lá, abriu. Naquele tempo era o tempo do Orkut. Ele abriu o Orkut e tinha lá um rapaz para ele seguir, né? Para convidar como amigo. E ele entrou nesse rapaz, que esse rapaz era meu amigo lá no Orkut. E entrando no perfil desse rapaz, ele me encontrou. Aí ele começou a mandar mensagens para mim. Ficou me encantando, né? Isso pelo Orkut. E nisso a gente começou a conversar. Ele perguntou se eu queria namorar com ele. Eu disse que eu não queria, porque eu não conhecia e tal. A gente morava na mesma cidade, que é aqui em Aracaju. Porém, eu morava em um bairro e ele em outro, um pouco distante. Mas a gente começou a conversar e tal. E ele me pediu em namoro e eu não aceitei. De cara, eu não aceitei. Aí ele disse, você me deu um fora. Mas não foi um fora, gente. Era porque eu não conhecia e ele tinha sido... foi o primeiro que eu tinha, no caso, tava começando uma amizade assim... Que ele queria namorar comigo pela internet. E isso me assustava pela internet. Esse negócio me assustava de namorar pela internet. Mas a gente ficou conversando. A gente conversou bastante. Foi bastante não, acho que foi uns 15 dias. A gente ficou conversando, ele me pediu em namoro, eu disse que não queria. Aí ele disse que ia desistir de mim, porque apareceu outras meninas na vida dele. E ele disse que ia desistir de mim. Aí do nada, um dia de domingo, eu tava sozinha na casa da minha patroa. E eu resolvi ligar. Não tinha ninguém pra ligar, eu disse, eu vou ligar pra esse menino. Ele deixou o número... Eu chamava ele até de menino, era o Vânio. Aí eu liguei pra ele e ele nem sabia mais quem era eu. Quem é você? Aí eu falei, a Jaque, a menina que você pediu em namoro, tá? Ah, me lembrei, mentira, ele disse que nem tinha lembrado de mim. Mas foi desse jeito que ele me falou. E aí, ele perguntou se eu queria conhecer ele, aí eu falei que eu queria.
marcamos com 8 dias depois para se conhecer. Eu fui conhecer ele na casa da mãe dele. Aí quando eu cheguei lá, tava cheio de gente a casa. Minha sogra tinha muitas visitas naquele tempo. A casa de minha sogra era cheia, tanto de amigos dele, como a filha de minha sogra, a que mora em Itabaiana. Todos os domingos ia para lá e se ajuntava todo mundo. A casa de minha sogra era cheia de gente. E olha eu chegando com a cara mais lavada na cara de minha sogra. Com a cara mais lavada na cara de minha sogra. Fui chegando de mansinho, sem querer e querendo. E já estou há 16 anos, gente. Aí a gente começou a namorar. Com 2 meses, eu acho, de namoro, a gente casou. Morei 3 meses na casa de minha sogra. E de lá pra cá a gente foi morar em outra casa, né? A gente resolveu morar em outra casa. E estamos 16 anos juntos, gente. E para resumir a história, a gente se conheceu pela internet, gente. Mas não é porque eu conheci o Vânio pela internet que eu digo, gente, arrume pela internet que dá certo. Não é porque deu certo para mim que pode dar certo para você, não, gente. Conheça primeiro, namore, vá conhecer a família para saber como a pessoa é, porque foi assim que a gente fez. E não me assustou muito, porque eu sabia que o Vânio, ele me falou que ele era cadeirante. Então, eu já fui conhecer ele sabendo que ele era cadeirante. Então, não me deu assim tanto medo, não. E quando ele me convidou para conhecer ele na casa da mãe dele, aí acalmou um pouco mais meu coração. Porque até então, falei para os meus pais que eu ia conhecer ele, mostrei foto dele e tal. Almocei com meus pais, um dia antes foi de conhecer ele, almocei com meus pais, porque eu moro em Aracaju e minha mãe mora no interior. Então eu fui para minha casa, a casa da minha mãe, almocei com meus pais, com meus irmãos, e eu conversei para eles, mostrei foto do Vânio, dei endereço certinho de onde eu ia conhecer ele, tudo certinho, para depois eu ir conhecer o Vânio no outro dia. Mas foi assim que a gente se conheceu, se conhecemos pela internet. E a outra pergunta, se o Vânio já era cadeirante. O Vânio era cadeirante, gente. Ele andou um pouco quando ele era criança, mas com um aparelho que coloca nas pernas. Só que esse aparelho machucou muito as pernas dele, né? Então ele ficou com medo. Tem várias marcas nas pernas dele, desse aparelho. E só assim, e ele ficou mais tempo internado do que em casa. Então tudo isso ajudou com que viesse, ele adoeceu bastante também, e por isso ele não anda, tá, gente? A explicação por que o Vânio não anda, a gente não sabe, é uma incógnita, porque tem Vânio e tem a Jane, que é a minha cunhada, mais nova que o Vânio, e ela também não anda. A Jane foi até Puçara, lá em Brasília, para ver se ela conseguia andar e não conseguiu. E o caso deles dois é muito parecido. A diferença é que Jane é operada do coração e o Vânio não. Porém, eles mexem todo o corpo, eles sentem todo o corpo. O problema é que eles não andam. Só isso, tá, gente? Então, vamos lá. Espero que vocês estejam entendendo a minha história aí, tá, gente? Ai, Deus. Silvânia é meu primeiro casamento. Gente, vai ser o último, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Quando eu conheci o Vânio, eu tinha 19 anos, gente. Eu era um bebê ainda, um bebê. Eu tinha 19 e o Vânio já tinha 28. Então, quando eu casei com ele, eu tinha 21 anos, 20 anos, quando a gente se casou de verdade. Aí, se eu quero ter mais filhos, dizer que eu não quero, que quem manda e desmanda na minha vida é o Senhor. Mas se depender assim de mim e do meu esposo, a gente não quer mais, porque, como é que eu posso dizer? A minha luta não é fácil, gente. E para honra e glória do Senhor Jesus,
o maior presente nas nossas vidas é Isis. Ele já realizou esse sonho nas nossas vidas. A gente já sabe como é, quer ter a Isinha. A minha filha já tem 14 anos, vai fazer 15 agora no fim do ano, em novembro. Em novembro, Isis faz 15 anos. E assim, não é que eu esteja livre de trabalho, que não é isso, filho é bênção, gente. Mas eu não quero mais não, gente. Eu sofri bastante no meu parto. Meu parto era cesariano, fizeram normal. Eu não vi a Isis nascer. Então me criou um pouquinho de trauma, sabe? Minha mãe disse, quando você sair do resguardo e tal, você vai se esquecer, não vai nem se lembrar dessa dor. Realmente, eu não me lembro, porque Deus é bom e Ele faz com que a gente se esqueça. Mas os problemas que eu tive lá, na hora do meu parto, eu lembro, gente. Então, não... Por esses tempos não quero, mas quem sabe é o Senhor. Se Ele achar que deve mandar um filho para nós, a gente quer sim. E a gente vai amar ele assim demais. Igual a gente ama a Isis, ele vai ser muito bem-vindo, certo? E como é ser casado com cadeirante? Como é ser casado com Vânio? É a coisa mais maravilhosa da minha vida. Ele tá ali balançando a cabeça aqui sim. É a coisa mais melhor que o Senhor poderia fazer na minha vida, sabe? Não tenho motivos para reclamar. Só posso agradecer ao Senhor, porque aprendi muito com o Vânio sendo cadeirante. Aprendi muito. Ensinei também muito, porque eu sempre fui uma menina com 19 anos, mas eu sempre fui cabeça. Eu nunca fui avoadinha, não. Eu sempre tive minha mente no lugar ali. Tanto que eu já trabalhava na cidade para me manter, eu estudava. Eu tinha tudo, minhas coisas, tudo certinho quando eu conheci ele. Minha cabeça era ali centrada, eu sabia muito bem aquilo que eu queria. Então, quando eu casei com ele, minha mãe fez uma pergunta a mim, minha mãe e meu pai. Se eu estava namorando com ele, se era por pena, porque ele era cadeirante, ou era porque eu estava realmente gostando dele. Nem isso eu tinha pensado, gente. Aí meus pais foi que fizeram eu ver desse jeito, né? Se eu ia namorar com ele porque eu tinha pena dele, porque ele era cadeirante e ele estava afim de mim e tal, ou se era porque eu queria mesmo, se era de coração e tal, ou eu só queria brincar. Aí eu falei que não, porque a gente já tava conversando e tal, e eu queria realmente namorar ele. E conviver com o Vânio é um ensinamento maravilhoso, gente. É um aprendizado maravilhoso. Porque o Vânio me ensina a ter resiliência, a ter paciência, a ter calma, sabe? A saber que a gente sempre vai precisar dos outros. A gente pode sempre precisar das pessoas. Saber que Deus é maior, que Deus... Conheci Jesus através do meu esposo, sabe? Então, conviver com o Vânio, como é conviver com o cadeirante? É conviver com o amor da minha vida. Foi ele que eu escolhi. Ele tá aqui dando risada, gente. Foi ele que eu escolhi para viver. Foi ele que eu escolhi para ser o pai da minha filha. Foi com ele que eu escolhi viver a minha vida toda, eu digo sempre. E quando eu casei com ele, eu casei falando... Lembre-se que um casamento é para a vida toda. Eu não quero me casar para separar. Se vai casar, quando ele me pedir, ele disse, quer casar comigo? Eu falei, quer casar, mas fica sabendo que é para a vida toda. Aí eu sempre brinco com ele. Roer o osso, comeu a carne, querido, vai ter que roer o osso. Eu sempre brinco isso com ele. Aí, conviver com o Vânio é isso, é alegria no rosto. É aprender que todo dia é um dia feliz, é um dia diferente. Por mais que tenha obstáculo, a gente vai vencer, sabe?
Então, conviver com um cadeirante é isso, gente. É esperança, é alegria, é felicidade, é prazer de eu estar fazendo aquilo que ele não pode fazer, quem faz sou eu. Eu não sou uma pessoa que vivo reclamando disso, eu só agradeço ao Senhor, porque Deus sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de tudo. E se o Senhor colocou ele na minha vida, é porque o Senhor tem um propósito para nós, tanto para mim quanto para ele. O Senhor tem um projeto nas nossas vidas, eu creio em nome de Jesus. Então, hoje eu posso dizer para você que eu sou uma mulher muito feliz por ser casada com um cadeirante, tá, gente? Sou muito feliz, graças ao meu bom Jesus. Louvado seja Deus por isso. Sou uma mulher muito grata ao Senhor por ter Vânio na minha vida, por ter um cadeirante na minha vida, porque meu esposo não me dá trabalho, meu esposo não... Ele requer tempo, cuidados, normal, gente, normal. Isso pra mim é normal. Eu tirei de letra com 19 anos, que foi uma fase assim que a gente, com 20 anos, né? Que foi a pior fase das nossas vidas. Foi logo quando a gente se juntou, quando a gente se casou. Porque o Vânio teve depressão, teve síndrome do pânico, teve ansiedade. Então foi uma fase assim, horrível, a pior fase das nossas vidas. Não porque a gente brigava, a gente nunca brigou, gente. Era porque, pra mim, era difícil ver ele naquele estado, sabe? Pra mim era a pior coisa. E nisso veio a minha gravidez. Eu tinha que ter calma, cuidados comigo e com ele. E quando eu se esquecia de mim para lembrar dele. Porque em momento algum eu lembrava que eu estava grávida, mas eu tinha que cuidar dele, eu tinha que pensar nas minhas emoções. Não podia demonstrar para ele, porque ele tinha um cuidado imenso comigo por causa da minha gravidez. Isis é a filha... É a filha dos nossos sonhos. Isis é o bebê, o presente de Deus nas nossas vidas. Então ele tinha um cuidado tão grande comigo que ele dizia assim: se você cair, que caia para trás, de costas, para não machucar a barriga, porque ele achava que se eu caísse de costas, não ia machucar a barriga, não ia machucar a Isis. Então Isis é filha da promessa. Então eu só tenho a agradecer. Eu vou reclamar porque eu sou casada com um cadeirante, se foi ele que me deu, abaixo do Senhor, o maior presente da minha vida. Não posso, gente, só tenho motivos para agradecer ao meu esposo, viu? E eu sou feliz morando casada com um cadeirante. Sou muito feliz. Vocês estejam entendendo? Se não tiver, deixa aí no comentário, já que isso, eu volto e respondo, tá, gente? Por que você não coloca esse dente? Gente, olha, eu já passei um bom tempo sem querer ser gravada, sem querer aparecer por causa desse bendito dente. Porque eu sou muito risonha, gente. Eu gosto de estar sempre com os dentes pra fora, como diz minha mãe. Só que o que acontece? Em 2007 eu sofri um acidente. E o acidente que eu sofri, o trauma, foi todo na face. Eu sofri todo na face, eu quebrei o nariz. Aqui embaixo tem uma cirurgia. No só lado da boca, por dentro, abriu todo. Eu tenho uma cirurgia por dentro. E os meus dentes saíram todos do lugar. Eles ficaram mole. Aí por um tempo eu fiz tratamento, tudo. Passei um bom tempo usando aparelho e tal. Só que quando eu casei com o Vânio, eu não tive como mais, a gente não teve como estar fazendo esse tratamento. Porque quando eu era sozinha, eu trabalhava, só tinha eu para me manter, ajudava a minha mãe, mas era assim, pouca coisa. Mas eu conseguia, né? Mas quando eu casei, veio o aluguel, veio coisas de dentro de casa, alimentação e tudo. E eu tive que sair do meu trabalho para cuidar do meu esposo. Então era só o salário dele, que naquele tempo era pouquíssimo, gente. E não dava. Então eu acabei tirando meu aparelho, parando todo o tratamento dos meus dentes. E de lá para cá eu não consegui fazer mais. E esse dente aqui, que não tem,
ele caiu sozinho. Ao passar dos tempos, se eu não vier fazer tratamento nenhum, eles vão cair sozinho. A dentista falou que eles vão cair sozinho porque eles amolecem e caem, porque eu não fiz o tratamento todo certinho. Eu sofri, esse acidente meu foi muito grave. Eu passei quase 15 dias internada aqui no hospital, mas louvado seja Deus, o Senhor me resgatou e hoje estou aqui para contar a história. E por isso eu tenho esse dentinho, gente. Mexeu muito com minha autoestima, que eu gosto. Toda mulher gosta de se arrumar, né, gente? E às vezes a gente escuta uma conversinha ali, uma conversinha aqui, e isso me matava de vergonha. Eu colocava a mão na boca para rir, para tudo eu fazia desse jeito. Colocava a mão na boca, e a médica já me disse que com o tempo eles vão caírem, porque eu não tenho polpa de dente, eles vão amolecer e vão cair. E eu sempre usei máscara, vivia de máscara. A minha vida era viver de máscara. Coisa que eu tinha de estar toda hora. Tem alguma, de vez em quando eu vou e coloco a mão, lembro. Mas já passou um pouco disso, sabe? Mas um dia eu vou voltar a fazer meu tratamento. Estou, graças a Deus, nosso canal está indo pra frente. Já sou monetizada, graças a Deus. Agora é só trabalhar. Mais pra frente, quem sabe se o Senhor nos abençoe e a gente cuida do meu tratamento todo, né? E eu só tenho motivos para agradecer ao Senhor, sabe? Tenho vergonha? Tenho, mas passa, gente, passa. O importante é que eu sou feliz. Às vezes a gente escuta uma piadinha ali, outra aqui, mas eu entrego nas mãos do Senhor e deixa pra lá, deixa passar, né, gente? E deixa eu ver qual foi a outra pergunta. Espero que vocês estejam entendendo, né, Luna? Luna tá entendendo tudo que a mãe tá falando? Tá com sono, gente. A minha filha tá entendendo tudo? Ó, tá entendendo tudo, né, Luna? Então, minha gente, é isso aí. Se vocês tiverem mais perguntas e quiser perguntar, deixar aí nos comentários, pode deixar. Meu cabelo é natural. Já perguntaram, já que você dá o que no cabelo? Não dou nada, gente. Meu cabelo é natural, tá vendo? Tá até ondulado aí. Porque eu fico com ele preso, ó. Eu fico com ele preso. Minha descendência é uma mistura de índio com cigano, sabe? Aí meus parentes tem todo mundo cabelinho bom. Esse cabelo é meu mesmo, tá, gente? É meu. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Ai, tô cansada. Né, Luna? Essa é minha filhinha de 4 patas, que a mãe ama. Né, mãe? Mamãe ama. Eu sou aluna, né, Luna? Eu sou aluna, gente. A Luna foi isso que ganhou de presente. Já tem 4 anos. 3 anos? Vai fazer 13 dia 28 de novembro. Ó. Dá tchau pras pessoas, Luna. Diga tchau. Deus abençoe. Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Vou ter o maior prazer de estar respondendo vocês, tá? Que Deus abençoe. Beijo no seu coração. Tchau, tchau. Ou vai no Instagram, Jaque_Brunelli. É isso aí, gente. Vai lá no meu Instagram, Jaque_Brunelli. Isso. E deixa lá sua pergunta, o que você quer saber sobre a minha família, que eu vou responder sim, tá, gente? Beijos!